Pai. Nós vamos sair aqui alimentados da Tua palavra, Senhor. Não sendo o que nós queremos, mas sim o que o Senhor quer, Pai, para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não é porque tem poucas pessoas que a gente vai falar baixinho, né? Desse jeito. Essa noite, apesar que às vezes você fala assim, a igreja está pequena, tem poucas pessoas, mas acho que o que Deus tem começa comigo. Porque hoje eu recebi, foi na chave desde de manhã. Aleluia. Só para vocês terem ideia, nós vamos começar lá em Gênesis. Onde Deus foi para falar, lá em Gênesis. Eu só tenho a agradecer o que Deus tem colocado na minha vida. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 1, amém? Vocês vão entender o porquê que Deus colocou no meu coração sobre esse capítulo. E Deus mandou fazer algo aqui essa noite, pastor. Capítulo 3, versículo 1. Deus mandou fazer algo essa noite. Se Deus colocou apenas essas pessoas, é para ver quem é os verdadeiros guerreiros. Porque não é para todo mundo que Deus mandou fazer, não. Aleluia, Pai, glória. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto daquela árvore no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu esposo, que comeu também. Amém? Coloca a Bíblia no banco, vamos fazer uma oração. Porque o que Deus colocou no meu coração é muito sério. É sério, mas sério mesmo, com relação à salvação. É tão sério que ele já mandou, quando eu subir, ele já mandou tirar o sapato. Porque não é de qualquer jeito que a gente entra na presença dele. Eita glória! Já começa por aí. E Deus tem mais coisas para colocar em ordem, amém? Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, meu Pai, que você tem colocado no meu coração. Senhor amado, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer cada dia mais. Continua me dando, Senhor, discernimento. Pai amado, me ensina, meu Pai, a verdadeiramente colocar em prática tudo que o Senhor me ensinado. Senhor amado, apresento cada um esta noite. Pai amado, que não saiamos, meu Pai amado, com a palavra, sementes para jogar fora. Que venha verdadeiramente dar frutos em nome de Jesus, amém? Posso sentar. O negócio é sério. Aí você pode até me dizer assim, mas por que Deus fez você voltar lá no Jardim do Éden? Lá quando o homem e a mulher pecou? Na verdade, o que Deus colocou no meu coração é muito sério, pastor. Eu vou até descer do púlpito porque é sério demais. Nós sabemos que todo homem e toda mulher tem seu livre-arbítrio. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eles tinham acesso a tudo. Tinham uma comunhão com Deus que ninguém jamais viu. Falar face a face, ver Jesus, estar o tempo todo com Deus, compartilhar dele de seus planos, de seus projetos, ter a liberdade de administrar, de dar nome a todos os seres. Mas o inimigo é tão astuto que ele sabia que estava preparado para ele. E ele simplesmente não queria ir para lá sozinho. E a raiva dele, de você e de mim esta noite, é porque nós temos a oportunidade de mudar a nossa história. Por que Deus colocou no início para mim falar sobre Adão e Eva aqui dentro da igreja? Deus me fez entender que o Éden é dentro da igreja.
por quê? Aqui nós temos comunhão com Deus. Aqui você tem conhecimento da palavra de Deus. Aqui você tem a oportunidade de vir cheio de carrapichos, adentrar neste lugar e sair daqui curado. Aqui você tem a oportunidade de ouvir Deus falando na sua vida que precisa ser mudado. Aqui você tem a oportunidade de ter a sua vida transformada. Muitos até têm a vida transformada, mas ainda olham lá para trás, ainda olham para a velha árvore passada. E Deus falou no meu coração, sabe por que tem muitos dentro da igreja que não conseguem mais clamar? Porque ainda está na velha árvore, ainda está lembrando do fruto que ele comeu lá no passado. Quantas vezes a pessoa chega aqui e fala, pastor, não vou ficar mais. É porque o fruto, o gosto do pecado não saiu dos seus lábios, não saiu do seu pensamento. Se você quiser observar bem a palavra, ela diz que ela não era apenas saborosa a fruta, ela era agradável aos olhos. Se você observar o que tem lá fora para você, agrada a carne. São homens e mulheres perfeitos, maravilhosos, para que você venha olhar lá para fora. Se você observar, ela não fala apenas da questão do paladar, não fala apenas da questão da beleza, mas ela também se refere à curiosidade. Quantos estão dentro da casa do Senhor, mas não perderam ainda a curiosidade ainda do que está lá fora, de coisas que ainda não experimentou? E quantas vezes o inimigo diz, mas você ainda não experimentou isso? Venha fazer primeiro e depois você volta para os pés do Senhor. Ei, você ainda é jovem, ainda aproveita bastante o seu tempo aqui fora ainda há tempo para você. E quantos jovens o inimigo tem ceifado com a desculpa que você ainda é novo? Quantos pastores o inimigo tem enganado, dizendo que há tempo, que para ganhar o povo lá fora é para deixar as coisas do mundo entrar dentro da igreja, porque é uma forma de trazer as pessoas para casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que lá no Éden não tinha nada para o inimigo. Na casa do Senhor tem que ser igual ao jardim do Éden. Não tem que ter espaço nenhum para o inimigo mais. Não tem que ter espaço para conversa, não tem que ter espaço para inimizade, não tem que ter espaço mais para palavras duras. Porque lá no Éden era tudo perfeito. Quando Deus deu a Adão a administrar aquele lugar todo, Deus colocou no meu coração que deu ao pastor a obrigação de administrar a igreja. Ei, a igreja não é essa parede que não somos nós. O pastor tem a obrigação de administrar cada um que está aqui dentro. Mas a Bíblia também me garante que ele não vai ser responsável se eu e se você tocarmos na fruta proibida. Adão, ele não foi condenado porque ele comeu, foi porque ele mentiu, ele participou do mesmo pecado. Porque muitos só sabem julgar a mulher que comeu, o homem sabe jogar a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Enquanto nós estamos dentro da igreja, com quem nós temos jogado a culpa da nossa vida não mudar? Tem jogado a culpa na campanha que não tem dado certo. Tem jogado a culpa no pastor que não tem te ido visitar. Tem jogado a culpa no homem de Deus que não vai na sua casa consagrar mais. Tem jogado a culpa porque ele não vai na sua casa e te leva um arroz e feijão. E esquece que Deus deu saúde para quê? Não é para você batalhar, não é para você ir para o sol quente lá? Aí Deus me pegou mais profundo ainda nessa revelação. Deus me falou que tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que vai se perder, vai ser expulso do Éden. E Deus falou no meu coração que vai ser expulso é do céu. É expulso do céu. O negócio é mais sério. Porque aquele que foi expulso do Éden e foi para a terra teve a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus. Adão teve a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus. O homem teve a segunda chance de agradar a Deus novamente. Mas e quando a gente for expulso da igreja? Não vai ter mais oportunidade, que Jesus vai vir buscar somente se estão preparados. É tão sério isso, que Deus falou no meu coração, aquele que foi expulso da casa do Senhor, lembrando que não é as quatro paredes, é quando Jesus voltar ele vai ser expulso, porque a porta para ele vai estar fechada. É sério. Você não sabe o que Deus me fez para mim a tarde inteira, quando eu vim limpar aqui a igreja, me passou pedir para limpar, e eu com meu pé doente, ele passou, não vou dar conta, ele falou, não, limpa a igreja. Eu nem pensei duas vezes, falei, fui limpar. E Deus falou assim, filha, você está com o pé doente para limpar na minha casa. Quantos estão perfeitos, não
Quantos estão dentro da sua casa, da sua vida espiritual, e não conseguem abrir os olhos do que está faltando? Mas para dizer que está faltando na igreja, que a igreja não está pintada, que a igreja não está forrada, que a igreja não está como agrada, é fácil dizer. É fácil reclamar de uma campanha e dizer que é obrigada a ir. Mas e quando Jesus expulsava do céu? E esse lado, Jesus colocou para mim a questão de ser expulso. Ser expulso do céu. Você sabe o que é ser expulso do céu? É Deus vomitar e falar assim: esse na minha casa eu não quero. Porque esse deixou tanta corrupção entrar no seu coração que esse na minha casa não serve. Nem para ser porteiro na minha casa não serve. A Bíblia fala que o joio vai crescer com o trigo. Muitas vezes nós somos joios. Porque quando você sai lá de fora, você não vem em trigo. Tem que ser lapidado. Aí Deus falou no meu coração mais: filha, quando eu chamei a Eva, que ela veio com desculpa, quando o pastor pede para vir e a desculpa vem na hora. Pastor, eu estou cansado. Quantas vezes minha desculpa? Não dá. Irmão, vocês não têm noção do que eu dobrar o joelho lá em casa e chorar à noite porque eu não posso.